Olá pessoal, meu nome é Marco Prates e sejam bem-vindos de volta ao The Botafogo Way. Hoje, no primeiro episódio da série Fatos Gloriosos, nós vamos falar de um fato realmente incrível, onde o Botafogo venceu nada menos que a seleção da Argentina por 2 vezes no mesmo mês. Se isso também é de seu interesse, inscreva-se no canal e bota fogo no botão de like. E vamos ao vídeo. Em 1968, o Botafogo dominava o cenário nacional. Nesse ano, venceu o torneio Rio-São Paulo, era o atual campeão do mundo e tinha acabado de se tornar bicampeão carioca. E para não faltar nada, ainda venceria a famosa Taça Brasil, se tornando campeão brasileiro pela primeira vez. Ou seja, o Botafogo venceu todas as principais competições da época. No dia 7 de agosto de 1968, a antiga CBD, que agora é a atual CBF, decidiu marcar um amistoso da seleção brasileira contra a seleção da Argentina. E como regra para esse amistoso, o elenco brasileiro deveria ser formado apenas por jogadores de clubes cariocas. E neste caso específico, ao invés da seleção brasileira ser comandada por Aimoré Moreira, seu atual técnico, ela seria comandada pela primeira vez por Mário Lobo Zagallo, que por sua vez era o atual técnico do Botafogo. E como você já pode imaginar, quase o time inteiro do Glorioso seria convocado para esse amistoso. Só não entraram em campo o goleiro Cal, o zagueiro Zé Carlos e o ponta-direita Rogério. E a seleção viria com Félix, Moreira, Leônidas, Brito, Carlos Roberto, Valtencir, Nado, Gerson, Roberto Miranda, Jairzinho e Paulo César Caju. Um fato curioso é que na seleção brasileira dessa época, até o mascote era do Botafogo, Marco Antônio Guzmão, que foi mascote do Glorioso no fim dos anos 60. Cerca de 40 mil pessoas compareceram ao Maracanã para assistir ao combinado carioca contra a Argentina. Os minutos iniciais foram de muita contenção dos argentinos, que formavam uma defesa compacta para impedir as jogadas do Brasil. Os argentinos chegaram perigosamente por 2 vezes no primeiro tempo, mas o goleiro Félix correspondeu com 2 boas defesas. E logo no lance seguinte, Valtencir avançou pela esquerda, recebeu a bola e chutou de fora da área, inaugurando o marcador. Muito truncado, o primeiro tempo terminaria em 1-0 para Selefogo. Os argentinos tiveram que procurar o gol no segundo tempo, e o jogo tornou-se mais aberto. E depois de uma jogada de Gerson, Nado lançou em profundidade para Roberto Miranda, que cobriu o goleiro argentino, fazendo o segundo da Selefogo. Gerson começava a dominar o meio de campo. E aos 32 minutos do segundo tempo, o próprio arranca pela esquerda, toca para Paulo César Caju, que cruza para o meio da área, onde Roberto Miranda ajeita a bola e fuzila o ângulo direito da seleção da Argentina, fazendo Selefogo 3-0. E aos 38 minutos do segundo tempo, acontece uma das cenas mais marcantes da história da seleção brasileira. Os jogadores brasileiros trocaram cerca de 50 passes e deixaram os argentinos na roda por quase 3 minutos, sendo que os últimos passes acabariam numa tabelinha entre Ney e Jairzinho. E perante o delírio absoluto de 40 mil pessoas que enlouquecidas gritavam um olé ensurdecedor no Maracanã, o Furacão não perdoou e fuzilou para dentro do gol, fazendo o 4º da Selefogo. E logo no fim da partida, os argentinos conseguiriam marcar o seu gol de honra. E o placar terminaria em 4-1 para a seleção brasileira, sendo que os 4 gols foram marcados por jogadores do Botafogo. Quando perguntado sobre o feito, Zagallo disse: "A exibição foi inesquecível e provou que o futebol brasileiro tem o maior manancial de craques. Em poucas horas, reunimos um grande grupo de valores. Fizemos um treino ligeiro de meia hora e foi o que vimos. Um show completo. O mérito é todo dos jogadores. E quando a seleção engrenou e começou a fazer gol, a torcida deixou o clubismo de lado e passou a aplaudir." Aimoré Moreira, por sua vez, disse: "Assisti à melhor exibição do futebol carioca de todos os tempos e vim ao vestiário cumprimentar o Zagallo, que mais uma vez provou sua habilidade baseando o selecionado no Botafogo. Mas o fato que realmente ninguém esperava ainda estava por vir. Ainda em agosto de 1968, menos de 3 semanas depois do espetáculo da seleção no Maracanã, o Botafogo disputava mais um título internacional, o Torneio Triangular de Caracas, na Venezuela, onde se disputava a Taça Júlio Bustamante,
para o vencedor do primeiro jogo e o troféu Oldemário Ramocchi para o vencedor do segundo. Esse torneio era popularmente conhecido como Pequena Copa do Mundo, já que contava com a participação de grandes clubes, como Barcelona, Real Madrid, Juventus e até seleções internacionais. E, por exemplo, nessa época, os grandes clubes brasileiros não disputavam a Libertadores da América. As grandes competições eram os campeonatos estaduais e esses torneios internacionais. E neste caso, os participantes do torneio eram o Benfica, do craque Eusébio, que era a base da seleção de Portugal que eliminou o Brasil e ficou em terceiro lugar da Copa do Mundo de 1966. E nada menos que a seleção da Argentina logo no primeiro jogo, que aconteceu no dia 24 de agosto de 1968 no Estádio Universitário de Caracas. O Botafogo veio escalado com o goleiro Cal, Moreira, Zé Carlos, Leônidas, Valtencir, Carlos Roberto, Gerson, Zequinha, Roberto Miranda, Jairzinho e Lula. E o técnico era Mário Lobo Zagallo. Enquanto isso, na entrada das duas equipes em campo, os jogadores argentinos começavam a reparar que os jogadores adversários tinham um aspecto um tanto familiar. E ainda no aquecimento, se dariam conta de que iriam enfrentar aquela mesma equipe da qual tinham perdido por 4-1 e praticamente humilhados por 3 minutos numa roda de 50 passes e muito olé. E como você já pode imaginar, os hermanos ficariam enlouquecidos. E antes mesmo do início da partida, já haveria um certo protesto vindo da equipe argentina, que consideravam esse fato como algum tipo de armação ou pegadinha dos rivais brasileiros no intuito de humilhá-los ainda mais. Mas a partida daria início mesmo assim. Os argentinos vieram com sangue nos olhos, pois já sabiam da capacidade dos jogadores adversários. E com um ar de revanche, deram tudo de si em campo, pois não podiam perder para esses mesmos jogadores. O Botafogo jogaria sob imensa pressão dos argentinos, e o primeiro tempo terminaria em 0-0, num jogo muito truncado e com várias paralisações por faltas. O segundo tempo não seria nada diferente, e a disputa ia ficando cada vez mais ríspida. Porém, a seleção brasileira, que agora vestia as cores do Botafogo, aos poucos começaria a dominar a partida. E num contra-ataque puxado por Gerson, que terminaria numa tabelinha entre Roberto Miranda e Jairzinho, terminou com o Furacão driblando Andrada e fuzilando para dentro do gol, fazendo o Botafogo 1-0. Os hermanos não gostaram nem um pouco disso, e logo começaria uma confusão generalizada. As duas equipes e comissões técnicas caíram no tapa. O jogo foi paralisado por uns 8 minutos, com algumas expulsões de jogadores, principalmente para o lado da Argentina. E mesmo depois disso tudo, o jogo seguiria, até terminar com o placar de 1-0 para o Botafogo, que como premiação levaria para casa a Taça Júlio Bustamante. Levaria, mas não levou. Ao chegar o momento da premiação após a partida, descobriu-se que a taça teria sido roubada e, portanto, não poderia ser entregue ao clube alvinegro. E o fato é que até hoje não se sabe o paradeiro dessa taça. Mas mesmo assim, nada disso seria suficiente para atrapalhar o momento fantástico do Botafogo, que na segunda partida ainda venceria o Benfica do craque Eusébio por 2-0, se tornando campeão do torneio e agora sim levando para casa o troféu Oldemário Ramocchi. E principalmente levaria também o mais que merecido título de bicampeão mundial. Isso sim, são coisas que só acontecem com o Botafogo.